Amém? Domingo passado, na abertura do culto, o irmão Josias não estava aqui domingo passado, né? Quem fez a abertura do culto foi o William, e ele estava falando que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por um tempo, a humanidade ela perdeu muito dessa imagem da semelhança de Deus, porque ela se desviou, né? Então o pecado tirou muito dessa imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus veio para restaurar isso, né? E a gente vem tendo essa restauração. A gente vai se tornando, o objetivo da gente caminhar junto, o objetivo da gente ouvir a palavra de Deus, é que a palavra de Deus vá limpando a gente, vá transformando a gente e fazendo a gente voltar a ter a imagem e semelhança de Deus, do jeito que Deus quis que fosse, assim, né? E o William, ele citou três partes, três tópicos, né? Ali, que seria o amor, o perdão, né? E o abençoar, né? Que Deus sempre abençoa. E é interessante, e a gente vai procurar ressaltar hoje aqui muito dessa parte do perdão, né? Que a gente deve perdoar para sermos a imagem e semelhança de Deus. A abertura do culto hoje, benção, Senhor. Se você prestou atenção, se você estava ligado, se você não conhece bem, o Senhor Josias estava falando para a gente ali da vida de Oséias, né, que o Senhor usou a vida de Oséias para mostrar algumas coisas para a gente. Então, ele fez com Oséias para que a gente visse o que ele, Deus, passa, né, o que ele, Deus, passa e como ele age. Então ele pegou um homem imperfeito, que Oséias era um homem imperfeito, mas era obediente a Deus, era fiel a Deus e que precisou se sacrificar. Deus mandou ele se casar ali com uma prostituta, era uma prostituta mesmo, né? Não era uma mulher, não, era prostituta mesmo, ela vivia da prostituição, e Deus mandou ele se casar com ela, e aconteceu o que era previsto que acontecesse, o que era tendência que acontecesse. Ela traiu ele várias vezes, e Deus falava para ele, ó, vai lá, perdoa ela, traz ela de volta, né? Deus falava para ele, vai lá, compra ela, traz ela de volta. Tudo isso Deus mostrando, para mostrar como Ele age com a gente. E é assim que Ele é comigo, né? É assim que Ele é. Eu não sei se cada um responde por si, né? Mas quantas vezes, por alguns motivos, por várias coisas, a gente trai o amor de Deus, a gente trai tanto que Ele nos dá, tanto que Ele faz pela gente, né? E a gente vai atrás de outras coisas, né? Nós cantamos aqui algumas vezes, né, que naquela música que a gente nunca vai saber o preço que foi pago na cruz pela gente, a gente nunca vai saber. Por quê? Porque uma que Deus não esfrega nada na cara da gente, Ele não lança em rosto, Ele dá, Ele é amor, Ele nos ama e Ele não cobra como Ele poderia cobrar. Ele não fica passando na cara da gente, ó, eu fiz tanto por você e ó o que você faz comigo, né? Ele não fica fazendo isso, Ele está sempre nos amando, né? Ele está sempre nos amando. Então a gente nunca sabe o preço. E aquela história que Deus usou ali a vida de Oséias, que foi a abertura do culto para fazer, que o Senhor Josias falou tão bem daquele assunto, mas ele não tinha tempo para falar do livro todo, né? Ele Deus mandou que colocasse o nome dos filhos lá de não amado, né? Que é Lo-Ruama, não amado, não meu povo, que é o Lo-Ami, né? Ele mandou colocar, mas no final Deus restaura a vida deles, Deus compra eles de volta, Deus pega eles de volta e fala, vocês que não eram meu povo, agora vocês são meu povo, vocês que não eram meus amados, agora vocês são meus amados, né? Então a gente tem que reconhecer isso nas nossas vidas e ter isso em nós. Uma coisa interessante de tantas coisas que várias coisas Jesus falou enquanto ele estava pregado na cruz, várias coisas ele falou. E uma das coisas que Jesus falou que foi assim, algo maravilhoso para nós, Jesus falou assim, ó, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então mesmo sendo traído ali, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo massacrado, Jesus falou, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então uma característica de Deus é a questão de perdão. E Deus espera que a gente viva isso também, que a gente tenha essas situações também. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 18.
Mateus capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus capítulo 18, versículo 21. Aqui Jesus estava falando de perdão. Ele estava dizendo para as pessoas como elas deveriam se comportar. Estava falando de perdão entre irmãos. Como você deveria se comportar se o irmão pecasse contra você, traísse a tua confiança, ou mesmo te maltratasse, fizesse alguma coisa errada com relação a você, como você deveria procurá-lo, conversar com ele, trazer ele de volta à consciência, procurar restaurar às vezes a confiança perdida, a amizade perdida. É o que Deus espera da gente, e do mesmo jeito que Ele perdoou a gente, Ele espera que a gente perdoa. Vamos ler aqui, é um trecho longo, mas é interessante, presta atenção, se você não estiver lendo, presta atenção, que vai ser gostoso de você ouvir isso daqui, olha. Mateus capítulo 18, versículo 21, diz assim, olha: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, já que Jesus estava falando de perdão, que tivesse que perdoar, então Pedro chegou nele e perguntou, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Aí ele mesmo, Pedro, tentou dar uma resposta: até 7 vezes? Versículo 22, Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui Jesus usou uma figura de linguagem que é usada na literatura, que chama-se hipérbole. Quando você quer dizer um negócio exagerado, né? Jesus usou isso. Não é que seria necessariamente 70 vezes 7, né? É que era aí muitas vezes, tantas vezes quanto fossem necessárias, perdoar exageradamente. Então Pedro chegou e perguntou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa, se a pessoa pisar na bola comigo? Até 7 vezes está bom, Jesus? Jesus falou: até 7 só não, 70 vezes 7, né? Continuando aqui o versículo 22, então, Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, aí Jesus começou a contar uma parábola, né? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Então o rei desejava acertar contas com os servos dele, né? Vou cobrar todo mundo que me deve. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com um dos seus conservos. Então ele encontrou um outro servo que era servo igual a ele, né? Que lhe devia 100 denários. 100 denários, o que aquele cara devia para o rei era muito dinheiro, coisa que ele não teria nunca condições de pagar. Ele devia muito para aquele rei. Aí ele chegou na frente do rei, ajoelhou diante do rei e falou: Rei, dá um tempo, eu vou te pagar tudo. Mas eu sabia que ele não teria nunca condições de pagar, né? E a sentença dele é que ele e a família dele seriam vendidos como escravos para que a dívida fosse paga. Só que ele implorou: Rei, não faz isso, rei, dá um tempo, deixa eu pagar. Aí ele saiu dali, da presença do rei, e encontrou um companheiro dele, que era servo daquele mesmo rei, que estava devendo uma grana para ele. Só que o que aquele cara devia para ele era merreco, vamos dizer assim, era pouco dinheiro. Vamos dizer que fosse, aqui fala 100 denários, né? O denário era um dia de trabalho de uma pessoa. Um dia de trabalho de uma pessoa era pago 1 denário, por isso que o nome vem 1 denário aí, né? Um dia de trabalho braçal de uma pessoa. 100 denários não era muita coisa. Aquela pessoa devia para esse cara aí, vamos dizer hoje, uns 1.000 e poucos reais. Perto do que aquele cara devia para o rei, aquilo era uma merrequinha, era um pouquinho de dinheiro, né? Então o rei perdoou ele de uma dívida enorme, mas muita grana mesmo. E ele saiu e encontrou um cara para ele que devia 100 denários.
E olha a reação dele aqui, né? Versículo 28. Então, aquele que tinha sido perdoado pelo rei, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve, pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha misericórdia, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Versículo 30. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também se lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Você entendeu o que está acontecendo? Isso aqui está falando com você, isso está falando comigo, né? Quantas vezes, às vezes alguém dá uma pisada de bola com a gente, pode ser até alguma coisa grave, às vezes alguma coisa grave, ou às vezes até uma coisa boba, e muitas vezes a gente não perdoa, muitas vezes acontece. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a orar, e a oração diz assim: Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita aí no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que são nossos devedores, né? E muitas vezes a gente deixa de perdoar. Se essa oração se cumprisse, muitos de nós estaria perdido, né? Se a gente orar, se Deus agir a ferro e fogo, muitas vezes a gente tem que perdoar as pessoas, tem que perdoar alguém que está maltratando a gente, ou tem que perdoar alguém que não está tratando a gente do jeito que deveria tratar, tem que perdoar alguém que pisou na bola com a gente de uma forma que doeu, que machucou, que está ferindo a gente, está deixando a gente mal, né? E a gente não perdoa. Ao passo que Deus, Ele está sempre pronto para perdoar. Deus está sempre pronto. A Bíblia toda vai contando isso, a Bíblia toda vai mostrando isso. O livro lá que foi lido, e a história que foi lido lá de Gomer, foi do comportamento de Deus. É assim que Ele se comporta, e é assim que Ele quer que a gente se comporte com as pessoas, seja lá o que for. Ah, puxa vida, mas você não sabe o que aquela pessoa está fazendo, você não sabe o que ela fez, você não sabe como ela está me tratando. Puxa, ela está me machucando, ela está me maltratando. Perdoa, perdoa. Isso vai ser bom, sabe para quem? Principalmente para você. Vai ser bom principalmente para você que perdoar. Aquilo vai sair de você, né? A palavra de Deus fala, e a gente pode pegar o mesmo sentido aqui. A palavra de Deus fala para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos perdoados, para sermos sarados, né? Então isso traz cura. Quando a gente confessa alguma coisa, isso traz cura para a gente confessa: olha, eu estava com aquilo doendo. Aconteceu isso com Davi, e ele coloca isso lá num dos salmos, em vários dos salmos, aliás, né? Ele fala que enquanto ele estava guardando aquilo dentro dele, o corpo dele estava definhando, ele estava só se ferrando com aquilo, ele estava só se prejudicando enquanto ele estava guardando aquilo dentro dele. Mas a partir do momento que ele confessou o pecado dele a Deus, que ele falou: Senhor, olha, eu errei mesmo, eu pequei mesmo, eu pisei na bola mesmo, aquilo trouxe cura para a vida dele. A mesma coisa acontece com o perdão. Às vezes a gente fica com mágoa com uma pessoa, puxa vida, mas você não sabe o que aquela pessoa fez, você não sabe o que aquela pessoa aprontou comigo, você não sabe o que ela está fazendo, você não sabe como ela está agindo muito mal, ela está agindo muito errado, ela não merece o meu perdão, ela não merece o meu perdão. Se você pensa às vezes que você com isso
tá retendo a vida da pessoa. Muitas vezes as pessoas têm esse conceito errado, que quando você não libera perdão para uma pessoa, você impede que aquela pessoa seja abençoada. Não necessariamente, porque às vezes a pessoa já até superou aquilo já não é nem... ela nem pensa mais naquele assunto daquele jeito, e você que ficou com a mágoa, você continua guardando aquilo dentro de você, você continua com aquilo dentro do seu coração. Puxa, aquela pessoa foi má comigo, puxa, aquela pessoa não me tratou do jeito que deveria tratar, puxa, ela não me deu a atenção que ela deveria dar, não me deu o carinho que deveria dar, eu não perdoo. Perdoa. Assim que você tiver a oportunidade de demonstrar amor por essa pessoa e de fazer alguma coisa de bom por ela, faça. Puxa vida, mas ela não merece. Faz a si mesmo. A gente não merecia ser perdoado e nós fomos perdoados sem merecimento. A gente não merecia e Deus nos perdoou. E Ele quer que você faça a mesma coisa. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. É isso que vai modificando a gente, que vai transformando a gente e vai fazendo a gente ser imagem e semelhança de Deus. E há necessidade de que a gente haja assim, de que a gente viva desse jeito, porque o Senhor tem muito para nos dar, o Senhor tem para nos oferecer, e muita coisa a gente não alcança por causa da gente não exercer o perdão. Abre sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 8, agora é mais para o final da Bíblia, vai ter as cartas de Paulo, e depois tem Hebreus, que talvez também tenha sido uma carta de Paulo, mas não tem o autor identificado na Bíblia. Hebreus capítulo 8. Aleluia! Diz assim, Hebreus capítulo 8, versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta. Gente, eu me coloco na situação, várias vezes eu estou em falta diante do Senhor, várias vezes eu erro, várias vezes eu peco, né? Espero que você também reconheça isso na sua vida, que você não se ache bom demais, ou que você não se ache que você ande correto demais, para que você não se sinta nessa situação. Uma das coisas eu falei aqui várias vezes, que a Bíblia critica muitas vezes, é a soberba, né? É o orgulho. Não, eu ando certinho. Não, olha, eu não costumo pisar muito na bola, não. Teve uma vez que Jesus foi na casa de um camarada, né? Que ele foi convidado para a casa de um cara, e o cara era bastante religioso. E diz que Jesus deve ter se sentado ali para comer, e diz que veio uma mulher chorando. E ela começou a chorar ali aos pés de Jesus, começou a chorar, e as lágrimas dela molharam os pés de Jesus. Aí acho que ela se sentiu constrangida, que ela, puxa vida, molhei o pé do homem, caramba, né? Se sentiu constrangida, molharam os pés de Jesus, ela pegou os cabelos dela e enxugou, né, os pés de Jesus. E o cara que era o dono da casa, ele conhecia aquela mulher, sabia que aquela mulher era uma mulher de má fama, aquela mulher era uma prostituta também, né? E ela chorava aos pés de Jesus ali, chorava e acabou molhando o pé de Jesus. Ela pegou, não tinha com que enxugar, enxugou com os cabelos dela, e o cara falou: esse Jesus aí não sei não, hein? Se esse cara fosse filho de Deus, mesmo se ele fosse santo, ele saberia que essa mulher que está aí aos pés dele é uma sem vergonha. Aí Jesus, né, sem ele ter falado, mas Jesus percebendo o que ele trazia no coração, e ele chegou no cara e falou, o nome do cara era Simão. Falou: Simão, olha, eu cheguei aqui na sua casa e você não me ofereceu água para lavar os pés. Naquele tempo as ruas não eram asfaltadinhas, as pessoas andavam descalças, andavam de chinelo, tudo, mas na poeira, tal, né? Então era de bom tom, era um negócio educado, e tinha servos para fazer isso, tinha escravos para fazer isso, que quando você chegasse na casa de alguém, o dono da casa te oferecesse água, né? E vinha um servo do cara, lavava os seus pés, enxugava com a toalha. Então era um ato de educação.
E aquele Simão, sendo um homem rico, ele poderia e deveria ter feito aquilo com Jesus. Aí ele pegou e falou, e a mulher veio e chorou, né? Molhou os pés de Jesus ali, acho que sem querer, com as lágrimas dela, enxugou com os cabelos, e o cara ainda criticou Jesus. Aí Jesus pegou e virou para ele e falou assim: olha, eu entrei na sua casa e você não me ofereceu água para lavar os meus pés. No entanto, essa mulher, ela molhou os meus pés com lágrimas, está enxugando com os seus cabelos. E ele falou, por causa desse arrependimento dela, porque ela estava chorando, porque ela estava arrependida, ele falou assim, os muitos pecados dela são perdoados, né? E você, Simão, você acha que você tem poucos pecados, então você não precisa de perdão, né? Você não precisa de perdão. Então toma cuidado, porque todas essas palavras que estão escritas na Bíblia é para nós. Toma cuidado para você nunca pensar que você é certinho demais ou certinha demais, que você não precisa ser perdoado. Todos nós somos alvos do perdão de Deus. Todos nós, Deus quer perdoar, quer nos libertar, quer nos comprar, e Ele pagou já o preço para nos perdoar, para nos limpar. E Deus é um Deus de justiça. Um dos outros atributos de Deus é que Ele é Deus de justiça. Todo pecado tem que ser pago. Todo erro tem consequência. Consequência a gente sempre colhe, mas o perdão a gente tem da parte de Deus, por causa do sangue de Jesus. Deus é Deus de justiça. Deus nunca poderia perdoar os nossos pecados simplesmente por perdoar. Ele perdoa por causa de Jesus, porque Jesus já pagou o preço. Amém? Então vamos continuar lendo aqui para não sair do foco, né? Hebreus capítulo 8, versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel. E essa aliança Ele já fez com a gente, amém? Esta aliança que farei e que fiz então com os crentes de Jesus, né, com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Então Deus, Ele fez essa aliança e ela fez com você. Tem um texto da Bíblia que fala que Deus, Ele coloca os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele se esquece dos nossos pecados. Tem uma lenda que fala que os elefantes nunca se esquecem de nada. Se você maltratar um elefante filhotinho, às vezes, quando ele tiver 60 anos de idade, se ele te encontrar na rua, sai da frente, porque diz que o bicho não se esquece, e parece que é verdade mesmo. Eles têm, por isso que tem aquela expressão memória de elefante, né? Eles têm memória mesmo. E Deus, então, Deus nunca se esqueceria de nada. Deus não se esquece de nada. Ele é o Todo-Poderoso, Ele não se esquece de nada, a não ser que Ele mesmo queira, né? E glória a Deus por isso. Deus, uma vez que Ele nos perdoa, Ele esquece, porque Ele quer esquecer, né? Então Ele esquece. Ele perdoou. Você pode ter aprontado já coisas terríveis, feito coisas horríveis. Deus te perdoou e te perdoou, amém? Por causa do sangue de Jesus, e Ele esquece. Então todas as vezes que você pedir perdão a Deus, e você tem o direito de pedir perdão a Deus, porque Jesus já pagou o preço pelos seus pecados, Deus não poderia perdoar se não houvesse um pagamento, porque o inimigo das nossas almas, o nosso inimigo, ele poderia falar: pô, por que você está perdoando ele? Por que você está perdoando o Evilásio? Ué, ele não merece não, está perdoando ele por quê? Né? Deus pega e fala assim: ó, já está pago, Jesus já pagou o preço pelos pecados do Evilásio. Amém? Então você tem isso para você. Você tem o perdão de Deus
todas as vezes que você precisar. Isso não dá licença para a gente viver pecando, não dá licença, mas o apóstolo João falou: filhinhos, eu escrevi essas coisas para vocês, essas coisas que o pastor está falando, eu escrevi esses negócios para vocês, para que vocês não pequem. Não é para você andar pecando por aí não é para você não tem licença para pecar, amém? Mas se você pecar, você tem o seu advogado, que é Jesus Cristo o Senhor, amém? Então você é perdoado dos pecados. Então eu quero conclamar você aqui agora para perdoar também, né? Você tem, todo mundo tem aqui alguém para perdoar, todo mundo tem alguém aqui que às vezes está maltratando você, às vezes não está te tratando bem. Perdoa, abençoa. Assim que tiver oportunidade, dá um abraço, dá um beijo, dá um presente. Não sei qual é o grau de relacionamento, se é só de amizade, mas mostra com teus atos que você perdoou, né? Mostra com teus atos. Puxa vida, mas eu não posso confiar nessa pessoa. Cuidado, realmente, se a pessoa não é de confiança, toma cuidado. Não estou dizendo para você não tomar cuidado, não. Toma cuidado, sim, mas perdoa, não fica levando em conta isso, não fica levando em conta o mal que a pessoa te fez, ou o bem que ela deixou de te fazer, ou que ela esteja deixando de te fazer. Perdoa e ama, amém? Vamos nos colocar de pé.